Arte TV, seu novo conceito em entretenimento. Trilhando a história. Afirmando que a partir de hoje nós estaremos apresentando um programa que nós intitulamos um projeto por nome de Guarabira na História, onde nele basicamente traremos para os dias atuais a memória histórica de Guarabira do passado, dos anos 30, 40, 50 do século passado e até algo do século XIX, se assim for necessário. Esse projeto, aproveitando esse espaço da internet, que é um espaço democrático, né? Um espaço hoje usado mundialmente, uma vez que as pessoas, já vista a pressa do dia a dia, a leitura foi substituída hoje pela internet. E aproveitando esse canal da internet, esse modelo podcast, estamos iniciando esse programa que terá uma série de 10 programas, onde abordaremos a história de Guarabira desde a sua formação, a transformação vila-cidade, falaremos também da sua parte cultural, da sua parte administrativa. Na parte da cultura enfocaremos teatro, cinema, literatura, música, artes plásticas, o futebol, que é algo também muito importante para nós guarabirenses. E para consolidar esse nosso projeto, fizemos uma sólida parceria com a Arte TV, do nosso amigo Aguinaldo, que fará todo o trabalho de edição desse programa de hoje e os programas que virão. E está aqui conosco, um companheiro de muito tempo, que vai nos ajudar nessa tarefa auspiciosa, essa tarefa audaciosa, que é o projeto chamado Guarabira na História. E eu convoco agora o professor Fernando Toscano, diretor do Casarão da Cultura, que leva o nome do professor Zé Barbosa, meu irmão. Ele ultimamente vem mergulhando no universo cronicário, produzindo belas crônicas que sempre referem ao cotidiano de Guarabira, na parte de sua urbanização, falando das ruas, dos logradouros, das praças, também enfatizando pessoas que no passado deram seu colaborativo à Guarabira. Personal de suas considerações iniciais, a sua perspectiva, que é esse desafio nosso, né, na criação desse novo projeto chamado Guarabira na História. Nossos cumprimentos, professor Vicente Barbosa e a Aguinaldo, somos os três aqui parceiros nesse projeto, nessa tentativa de relembrar, de resgatar, como queiram entender, sobre a história de Guarabira. Então, os viés serão distintos, né, desde a questão cultural propriamente, como a história, a memória, as pessoas, né, a contação da história da cidade através das classes menores, daqueles que andaram nas ruas, daqueles que presenciaram festas, atividades, comportamentos, enfim. É esse o propósito deste programa e espero que nós venhamos a corresponder com o interesse desse novo conceito de leitura, né, que é rápida, instantânea, e esperamos contribuir com tudo isso, professor Vicente Barbosa. Pois não, professor. Eu gosto muito de falar de uma frase interessante do escritor, historiador que você bem conhece, Peter Booker. Ele é um inglês. Ele fala que a missão do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, professor pessoal. E sabemos nós que o presente se apropria muito do passado. Muito do que vivemos hoje tem reflexo do passado. É essa a razão de nós estarmos aqui, nesse trabalho de resgatar a memória de Guarabira, trazendo por dias atuais, notadamente para gerações mais jovens, que talvez não conheçam muito da história pretérita de Guarabira. E essa
nossa intenção maior. E para hoje nós iremos iniciar com a importância da linha férrea, do trem chegando em Guarabira, como objeto propulsor do crescimento da sua economia e da sua questão social. E antes de você iniciar essa fala propriamente dita a respeito do trem chegando em Guarabira, eu vou aqui fazer uma retrospectiva muito rápida a respeito do trem chegando no Nordeste e de modo especial na Paraíba. Então, o trem chegou no Nordeste nas províncias de Pernambuco e Bahia, né, em 1854. 30 anos depois é que esse trem chega à província da Paraíba. E duas pessoas, professor Pessinal, de internautas, teve papel preponderante nessa questão. Dois paraibanos importantíssimos. O primeiro, o deputado-geral, que é mais ou menos equivalente ao deputado federal de hoje, Salatiel Carneiro da Cunha, que era irmão do Barão do Abiaí. Silvino Elvido Carneiro da Cunha, que o Silvino Elvido, o Barão do Abiaí, esteve aqui em Guarabira no dia da inauguração da linha férrea. E esse cidadão, o Barão do Abiaí, era pai de Olivina Olívia Carneiro da Cunha, professor importante de João Pessoa na década de 20, e que essa cidadã veio ser professora da professora Maria Olália Cantalice. Olha como é a história dinâmica, como é interessante, né? A outra pessoa importante desse processo do trem chegar na Paraíba, foi Diogo Velho Cavalcante, chamado de Visconde de Cavalcante, pessoa importantíssima, tinha sido ministro da Agricultura do imperador Dom Pedro II, tinha tráfico de influência muito fácil junto ao imperador, e consegue esses dois, claro que tinha interesses econômicos, eram pessoas latifundiárias da região ali do Vale do Paraíba, mas foi importante demais nesse conceito. Veja bem, o trem chega aqui em 1880, mas a concessão para esse trem chegar na Paraíba, professor profissional de internautas, começou-se em 1871, com a regente Princesa Isabel assinando o decreto 4.883, liberando a concessão dessa linha para ser explorada pelos paraibanos. Veja como foi importante. E ela, claro que era com o capitão inglês, o capital vinha da Inglaterra, houve esse convênio, e ela, a Princesa Isabel, concedeu esse caso, a exploração da linha férrea, e colocou-se o nome desse trecho de Conde de Railway, em homenagem a seu esposo, que era genro de Dom Pedro II. Foi essa Conde de que inaugurou o trecho da linha férrea em Guarabira. Então o trem, em 1800, ele parte do Varadouro, onde hoje é a estação de João Pessoa, migra para o oeste, um lugar chamado Entroncamento, ali muito próximo a Sapé, e de lá se bifurca, né, com duas bifurcações. Né? Uma vai para o sul, chegando a Pilar, que era a terra do nosso Diogo Velho Cavalcante, e o outro trecho migra para Camarazal, hoje Mulungu, que foi distrito muito tempo de Guarabira. E aqui o trem chega em julho de 1844, transformando a Vila de Independência, a tão acanhada Vila de Independência, levando a condição de cidade de Guarabira, cidade Rainha do Brejo. E como bem dizia o professor Pessinal, de internautas amigos de Guarabira, o nosso grande historiador de areia, Horácio de Almeida, ele afirmava que onde chegava o apito do trem, chegava o progresso. E nos parece que isso ocorreu também com a cidade de Guarabira. Agora eu passo para você a palavra, para que você possa explicar aos guarabirenses, aos nossos internautas, aos nossos amigos, como foi essa transformação com a chegada do trem na Vila de Independência no ano de 1884. Nós sabemos, Vicente, e você faz as observações, as pontuações que você faz são muito precisas, no sentido de também dar, através da nossa fala e da nossa imagem, passar as diretrizes geográficas, que as pessoas possam entender essa passagem do trem, por onde o trem passou, toda a literatura. Se você pega Gilberto Freire, ele menciona isso. Se você pega as grandes teses de mestrado e doutorado de historiadores, ele fala do aspecto poético que o trem traz,
a cada região e o progresso que ele trouxe para cada região. Então, 1884, a chegada do trem em Guarabira, um projeto do capital inglês, a Princesa Isabel, o historiador Marco Silva coloca a Princesa Isabel numa situação que eu achei muito interessante. Ele coloca ela dentro do pensamento da regência, que ela interviu por 2 vezes. Ela foi segunda regente, terceira regente, em função de uma viagem do seu pai para a Europa doente, e ela passa a assumir. E ela começa a descontentar alguns questionamentos políticos da época, enfrentar as elites da economia brasileira na época, da província, mas ela desafia essas mudanças, e ela entende essas mudanças. É tanto que ela provoca e abre a concessão para que a empresa inglesa faça a exploração desses trechos que começam em Recife. A ideia de formação para a exploração da rede ferroviária, ela trouxe alguns benefícios, mas ela trouxe outros prejuízos, ela trouxe alguns prejuízos. A gente se encanta muito com a história da rede, mas ela também trouxe alguns prejuízos. E Zé Otávio fala em alguns trechos da história da Paraíba, que ele disse que foi mais cultural do que econômico os benefícios que a rede ferroviária trouxe, né? Trouxe mudança no comportamento, trouxe mudança no vestir, no falar, no escrever, a veiculação dos jornais, da informação, da comunicação. O trem, ele aparece aí com duplo sentido, professor Vicente. Quando ele é um elemento da modernidade, incluído no Brasil no começo dos anos 20, certo? O Brasil, a Inglaterra e a França eram os dois exportadores eu digo assim, de boa vivência, né? Para outras civilizações, né? Bem à frente da nossa, e outras compreensões mais avançadas, e instala a concessão da rede ferroviária para a região Nordeste no Brasil, até porque somente as regiões mais prósperas economicamente, que eles chamavam de Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, eram os centros que eram. Então havia uma inquietação dos nordestinos com relação a isso. Então para contemplar, acalmar esses anos da classe, da elite da região Nordeste. Com isso, aí é beneficiado com duas escolas no sentido de formar na agricultura, de formar as técnicas, de divulgar as técnicas, enfim. Com isso, isso não vem satisfazer, de modo que resolvem abrir o canal, abrir a concessão para a construção dessa rede ferroviária. Então, dentro dos pontos de vista que a gente entende que o ciclo do café foi uma das provocações para que essa rede viesse, a gente estava às vésperas, começa a virada do século, do movimento modernista, as ideias de modernidade já estavam chegando ao Rio de Janeiro, vinda da Inglaterra e vinda da França, e estava chegando no Rio de Janeiro e em Recife, que era o lugar mais próximo da gente, da Paraíba. Então, por isso a rede ferroviária calhou bem em Recife, porque o trem também é um elemento da modernidade. Assim como a luz neon, né, como o gás, aquela velha geladeira sem energia, tinha o gás que gerava a energia, e assim por diante. Mas outros prejuízos também vieram em função disso, que foi sucumbir algumas regiões em detrimento da não passagem da linha férrea naquele município. Que a gente tem, por exemplo, a gente pode deixar para um momento mais à frente, sobre a questão de Mamanguape e de Areia. Então, elas... Pessoal, você tem razão, porque, apenas fazendo o adendo na sua fala, né? Quando o trem chegou, a época era Vila de Independência, não existia Guarabira ainda, as duas grandes metrópoles econômicas e culturais nessa região era Mamanguape, você bem citou, e Areia, né? Uma movida pela força da cana-de-açúcar, com mais de 100 engenhos de fogo aceso, terra de grande nome como Pedro Américo, José Américo de Almeida, participou de duas importantes revoluções, 1817 e 1824, está aí a presença de Areia, cidade muito rica, hoje chamada como Atenas da Paraíba, e Mamanguape, o seu casario rico de azulejos, né? Nomes importantes, como Castro Pinto,
Carlos Dias Fernandes, grande jornalista, brilhante, cidade importante, que em 1859 esteve lá Dom Pedro II hospedado. Eram as duas metrópoles extraordinárias, né, que geravam riqueza nessa região. E a pequena vila de Independência ficava acanhada nesse meio. Com a chegada da linha férrea, que você já fez essa explanação, asfixiou, estrangulou essas duas cidades, né? E começou aqui a cidade a prosperar, aquele boom no crescimento econômico e social de Guarabira, em função do estrangulamento econômico de Mamanguape e da cidade de Areia. E você pode retomar a sua fala. Perfeitamente. Apenas foi uma colocação. Retomando aqui, então, em 1884, nós estávamos bem próximo da emancipação, Guarabira ser elevada à categoria de cidade, sair de Vila de Independência, né, em 1887. E esse fato aí, porque existia um requisito, ou vários requisitos, para contemplar uma cidade com a passagem da rede ferroviária. Primeiro que o capital inglês dizia, e o propósito das concessões, ela passava pela ideia de que era para interligar, obrigatoriamente era para interligar os centros produtores e consumidores. Então, por isso que uma luta se descobre depois qual seria os objetivos de ficar Mamanguape, que era, o Mamanguape tinha teatro, assim como Areia, Mamanguape tinha os jardins Santa públicos, Cecília, né, em Santa Cecília, o teatro Minerva, em Areia. E vinha muitas companhias. As companhias que passavam... Vinha de Pernambuco, de Recife, e passavam, né, por Mamanguape e Areia, dada a rivalidade econômica que elas tinham nessa época. Perfeitamente. Né? Então nós estávamos, Guarabira, num outro plano, inferior a esses dois, do ponto de vista social, econômico, político. Então, ao passar por Guarabira, o comércio, literalmente o comércio de Mamanguape fecha, a Areia sofre menos. O Telex foi outro elemento da modernidade, que vinha conjuntamente com o trem. Quando chegava o Telex, era sinal... O telégrafo. O telégrafo. Né? Telégrafo. Chegou em Guarabira ainda no século XIX. Você está correto. Vinham, me parece que paralelo. Né? Era o combo, trem, telégrafo, né? E daí esses elementos já são elementos da modernidade, assim como o trem também o era. Sim, verdade. Então, e também, pessoal, na questão você citou muito bem, essa questão da proximidade do esporte, e a grande questão aí é o escoamento da produção, né? Que facilitou demais, né? O que era produzido em Areia e Mamanguape, como Guarabira também, com Vila de Independência, era transportada por Almocreves, né? Tropa de burro, levava meses, né? Inclusive Cuitegi, que era a Barra de Cuitegi, era um ponto de parada de Almocreves e comboieiros, né? Inclusive a feira, antes de ser em Guarabira, né? Ela era, a feira dessa região aqui era em Cuité. Barra de Cuité, hoje Cuitegi, né? Cuitegi. Com relação ainda a essa questão dos transportes, Vicente, então, com a facilidade, o porto de Salemo foi aos poucos sendo substituído, foi ficando deserto, foi ficando, peça de assombração. Obsoleto, né? Obsoleto no contexto econômico, porque toda a produção do algodão e do açúcar ainda vinha, que era para chegar de forma mais rápida aos portos, até para chegar em Recife. A rede ferroviária, que também a Conde deu, ela surge, ela emenda 3 estados. Era esse o propósito dela também cumprido, que era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Que a partir de 1901, ela passa a ser Greto-Oeste. Greto-Oeste. Inclusive, professor Personal, daí, quando o Agnaldo colocar na ilustração, nós conseguimos um bilhete, né? Veja só, um ticket, né? Como a internet é interessante. Ele vai colocar aí para as pessoas verem, um bilhete, um ticket de Paraíba, que não era uma pessoa ainda, né? A Guarabira. Então, esse ticket deve ser antes de 30, né? Veja bem como é importante. Provavelmente, né? Provavelmente. E tem lá, primeira classe, e o bilhetinho está até picotado, né? Era uma prática na época dos fiscais de que era a comprovação da viagem realizada. Exatamente. Então, bem, Vicente, em 1808, aí alguns benefícios, a rede ferroviária, o trem, como o próprio elemento da modernidade, traz as contribuições. Aí Guarabira abriu hotéis, a rua Prefeito Manuel Lordão virou um comércio importante, novas lojas. A família Cunha Rego abre no começo do século. Exatamente. Os pecuaristas viram em Guarabira um ponto de trazer a família, né? O casario nessa rua Rua da Matriz, ainda hoje tem alguns resquícios, né, daquela área ali.
Os casarões, muitos deles, a parte de baixo é destinada a comércio, em cima, como tem muitos sótãos, né, ainda hoje, sótãos antigos, para residência. E como eu disse anteriormente, pessoal, foi um boom no crescimento econômico, né? As pessoas migraram, muita gente, muitos comerciantes, né, pecuaristas, senhores de engenho, migraram para Guarabira e a cidade começou a crescer. Novas ruas, como bem você citou, o burburinho ali na rua Prefeito Manuel Ordão, a chamada Rua do Bochoco, que em programas seguintes nós iremos explicar porque quando falamos da nossa urbanização moderna, a gente vai citar o porquê dessa curiosidade, né, da rua ser chamada Bochoco, mas vamos deixar para um outro programa. Mas pode seguir no seu raciocínio. E o trem, aí como disse Zé Otávio, o professor Zé Otávio, que o trem trouxe mais para a nossa região, ele trouxe mais benefícios do ponto de vista de comportamentos, a reurbanização ou o começo do processo de urbanização das cidades. Nesse contexto de 20, as cidades brasileiras estavam tomando um comportamento de que as pessoas que viviam enclausuradas praticamente passaram a entender que na rua eles tinham direito ao lazer, a elite também tinha direito ao lazer. Os homens, sempre mais liberais, estavam nas ruas, nas praças, gerando pontos para discussões sobre a política, sobre a economia, sobre a literatura, enfim. E as mulheres mais recatadas um pouco. Mas mesmo assim, aí surge nesse contexto aqui, da rede ferroviária em Guarabira, ela surge também nos grandes centros, como João Pessoa, Paraíba ainda, os jardins públicos, que eram as praças cercadas. As praças eram cercadas porque era para o deleite da elite e não do povo. Que depois, posteriormente, esses gradios desaparecem. O trem, a modernidade, né, no melhoramento, não somente da questão econômica, mas social. Era um ponto de encontro. Perfeito, né? Perfeito. Quanto de moda não veio do Recife para Guarabira, né? Os modistas, né? Quantas pessoas, as mulheres tiveram uma liberdade de ir a Gare, que é aquela calçada alta do trem, encontrar os amigos, né? Era um ponto de encontro, de receber pessoas, além do burburinho natural do tráfego, de levar carregar mercadoria, levando mercadoria. Como você sabe muito bem, eu conversei muito com pessoas mais antigas de Guarabira a respeito do seu pai, que conversou tanto conosco. Ele dizia que na época do Cunha Rego, o grande armazém de Guarabira, né, a Cunha Rego, seria acho que muito maior do que um Mix Mateu hoje. Semanas inteiras o trem traria o trem de carga de Recife, trazendo querosene unicamente para abastecer Cunha Rego. Você vê como era importante, né, esse transporte para Guarabira, para a questão econômica, mas também você chama esse detalhe aí da questão social, né, da liberdade das pessoas de conversarem, né? Trouxe moda, o trem trouxe moda, né? Modificação de pensamento, modificação de ideias. Quando a gente diz que o trem foi favorável, graças aos guarabirenses, que o trem por aqui passou, chegou aqui em 1884. E o que é que diz hoje do trem a Mamanguape e Areia? Devem ter uma memória, né? Eu imagino, não tão eufórica quanto a nossa. Porque o trem aqui passou. E só interrompendo você, Pedro, veja bem, como nós fomos felizes, né? Porque como você me citou aí, tinha projetos iniciais de Mamanguape, depois pensou-se em Alagoa Grande, Ingá, e nós somos beneficiados. Porque o trem chega em Itabaiana em 1901, em Campina Grande em 1907, em Balburã em 1913, e em Bananeiras, que hoje a estação é uma área de lazer, em 1922. Então Guarabira, afora João Pessoa, nós somos privilegiadíssimos demais, né? E o trem tem vida curta, por exemplo, em Bananeira teve uma vida muito curta, né? E foi pelo esforço Solon de Lucena que aquilo chegou até lá, o trem chegou até lá, porque caso contrário talvez nem tivesse chegado, porque as condições eram bem mais complexas. Mas bem, Vicente, dentro desse contexto os costumes, com relação aos costumes que a própria rede ferroviária, quando a gente fala da rede ferroviária, a gente está falando do trem, para que as pessoas entendam melhor essa nossa discussão. Guarabira, que nós vamos ver em outro programa, em outro momento, sobre o princípio, tentar se aproximar dos primeiros habitantes aqui chegados e o que eles começaram a construir como civilização. Porque antes a gente já sabe que aqui moravam potiguaras, tabajaras, enfim, em cada região, umas tribos mais para o interior, outras tribos mais para, né? Assunto que nós abordaremos, né? Na próxima. A nossa ideia, que eu já falei no começo, é que temos aqui uma série de 10 programas, né? Vamos falar do início de Guarabira, a sua urbanização, aí vai entrar a ação dos prefeitos, que a gente vai
né? Isso aqui vai ser detalhado, nós vamos dissecar toda essa questão que você colocou aí. É muito importante, né? O trem, você foi fundamental para o crescimento de Guarabira. E você, como eu também, né? Nós conseguimos andar de trem, aparecer na estação, você foi muitas vezes, como eu também, né? E já agora na década de 1960, mas mesmo assim, a gente via importante, né? A movimentação que tinha ali de comerciantes, de comerciários, né? De pessoas viajando de Nova Cruz, do Recife, de João Pessoa, de Bananeiras, de Nova Cruz. Como foi importante o trem para Guarabira, dessa questão da... Quando a gente pensa que, no momento que estava acontecendo a instalação da rede ferroviária em Guarabira, chegando aqui a Conde D, paralelamente a essas datas, nós vamos encontrar também a chegada do trem e para o lado de Pernambuco, por exemplo, a ferrovia Recife-Limoeiro, tem a estação de Pureza, que é o limite Paraíba com Pernambuco, e adentrando pelo agreste, pelo interior do estado de Pernambuco, tem criação de estações semelhante às datas, nos anos de 83, em função do capital. E o capital era muito exigente. No livro de Celso Maris, ele tem um trecho lá que ele diz o seguinte, Vicente, que a rede não poupava os recursos, não aproveitava pedaços de estradas para amenizar os gastos e os custos. O orçamento era tão interessante e significativo que tudo era novo para a rede. A rede não disse, não, vamos economizar um trecho e aproveitar uma rodovia. Não, se é para cortar o túnel, cortar a pedra, corta a pedra. Então eles não têm esse poupar. Isso levou um desgaste à rede depois, que talvez tenha influenciado gradativamente no seu declínio. Professor, pensando a título de curiosidade, eu estou aqui em mãos com a obra de Zé Lindo Rego, chamada Menino de Engenho. A primeira obra de Zé Lindo Rego, editada em 1932. E, curiosamente, ele cita aqui o trem de Guarabira. Olha que coisa maravilhosa, né? Um autor da qualificação de Zé Lindo Rego, citar Guarabira. Ele fala aqui nesse pequeno trecho. O trem de Guarabira chegava, mais curto que o nosso. Apareciam passageiros de guarda-pó para conversar com outros do nosso carro. Todo esse movimento me vencia a saudade dos meus campos e dos meus pastos. Veja só, Zé Lindo Rego não ia citar o trem de Guarabira se não tivesse essa importância, né? Ele cita aqui Itabaiana, cita Pilar, mas cita o trem de Guarabira. E outro fato também, professor Pestana, nessa obra aqui, que apenas com questão de curiosidade, é que nessa obra aqui, Zé Lindo Rego dedica ela a um guarabirense. Quem será esse guarabirense? Eu vou deixar suspenso no ar o nome dele, porque posteriormente, quando falamos aqui do jornalismo, eu vou citar quem é esse guarabirense. Amicíssimo de José Lindo Rego. Apenas uma curiosidade para as pessoas ficarem sabendo como foi importante o trem para a economia e o lado social de Guarabira. Pois bem, Vicente, eu acho que do ponto de vista econômico a gente já consegue fechar conceitualmente, a não ser que se precise fazer algumas pontuações, coisas de ordem menor, mas que num contexto Guarabira cresce, se emancipa por conta desse processo da rede passar por aqui, mas ela já tinha alguns elementos que favoreciam a chegada do trem. O trem também não foi um presente dado assim. Guarabira tinha algo que justificava a passagem do trem aqui. Primeiramente, a construção da própria rede ferroviária, o traçado dela, né? Como ele chama, o traçado. Segundo, que já havia uma rede vindo de Natal para Nova Cruz, que anos depois, eu acho que 1900 e alguma coisa, no começo do século, ele feito a ligação ligando os três estados. Mas era um propósito lá do projeto de financiamento pelos ingleses. Pois não, professor Personal. Vamos dar uma paradinha para tomar uma água, daqui a pouco a gente volta retomando esse tema do trem chegando na Guarabira, dentro desse projeto Guarabira na História.